Para quem está aí agora na câmera, seja bem-vindo. Nós vamos apresentar o projeto 5X aqui, que é esse aqui, e o Miguel vai ser nosso... Pessoal, vamos lá, as regras de participação, tá? Levante a mão para perguntar a qualquer momento, não deve ficar dúvida. Não precisa ter problema, pode interromper a qualquer hora, tá bom? Se desejar comentar, seja extremamente breve, o conteúdo do serão é um pouco longo, então eu não quero demorar, o projeto no máximo 1h30, a gente vai ver se faz até em menos tempo, tá bom? Evitem ficar com qualquer que seja dúvida e não existe pergunta inoportuna aqui, então fiquem à vontade para perguntar o que quiserem e divirtam-se. Objetivo do projeto, ó, prover teoria e prática sobre esses princípios. Eu queria perguntar para vocês, passe, qual desses princípios aqui vocês acham que são essenciais para os jovens hoje? Eles aprenderem sobre princípios, inteligência emocional, educação financeira, saúde física ou legado? O que vocês acham? Acho que tudo é essencial. Tudo é essencial? Nós teríamos que marcar X em todos aqui? Então, gente, por isso chama 5X, tá bom? Tem que marcar X em todos. Então, são 5X. Nós vamos abordar nesse sistema de treinamento para jovens todos os 5 pontos. Então, nós vamos trabalhar com o 5X. Princípios, inteligência emocional, educação financeira, saúde física e legado. Frase do dia. Se não deu certo, é porque ainda não terminou. Tá bom? Então, vamos lá. É uma forma da gente aprender a frase. Se não deu certo, é porque ainda não terminou. Esse é um arquivo que a gente pode criar na nossa mente. Então, como é que nós vamos ensinar isso aqui dentro da dinâmica do jogo? Nós vamos ensinar através de uma atividade, ou seja, de um jogo. E nós vamos fazer esse jogo aqui agora. Eu gostaria de voluntários aqui, os adultos, vale R$1.000 por campeão, tá bom? Nós vamos fazer 10 passagens pela frase. E aí quem ganhar, vai ganhar R$1.000. Ou quem sobreviver ao jogo. O jogo chama Soletrando, só adultos. Eu tenho 35 anos, tá? Não, só adultos. Vem cá, vem os adultos aí. Pode vir aí. Vem alguns aí. Eu sou muito tímida. Vem. Só para vocês entenderem a dinâmica. Ó, uma forma de ensinar... Obrigado, gente. Eu vou ficar daqui. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Volta na frase lá, Miguel. Abrir mão dos R$1.000? Não, a frase. Então bota para baixo. Não, então é para cima mesmo. Volta na frase. A frase é essa aqui, ó. Se não deu certo, é porque ainda não terminou. Okay. Tudo bem? Como é que nós vamos ensinar isso dentro da dinâmica do jogo? Nós vamos fazer o jogo soletrando. Eu vou apontar para a pessoa e ela vai falar uma palavra. Então, se eu aponto para você, você fala se. Se eu aponto para você... Não. Deu. Certo. É. Porque Ainda. não terminou. Tá bom, então esse é o jogo. Só isso. Não, olha para lá não. Olha para cá. Só que nós vamos fazer isso um pouco mais rápido. Se titubear... Chega para cá para ficar todo mundo. Se titubear, perdeu. Tá bom? E se falar errado, também perdeu. Então vamos passar 10 vezes. Se os 3 ficarem, cada um ganha 1.000. Valendo? Então vamos lá. Se. Não. É. Deu. Opa, já saiu. Se. Não. Deu. Certo. É. Porque Ainda. Não. terminou. Eu posso repetir, tá? Eu vou te dar essa chance aqui. Se. Ó, passou já 2 vezes, né? 3 vezes. 7. Se. Não. Deu. Ganhou, você ganhou. Vai lá, parabéns. Miguel, paga lá. Não, Miguel vai pagar os R$1.000. Olha só, o que vocês acham? Essa frase vocês vão esquecer quando? Vai demorar mais, né? Então, todas as coisas que a gente ensina, dentro do possível, durante esses meses aí da atividade, nós vamos ensinar através de jogos. Jogos simples como esse, de fixação. Miguel, paga os R$1.000. R$1.000 ali para campeã. Poxa, paguei o preço para arrependimento. Você não levou fé nos R$1.000, né? Então tá bom. Então, entenderam como é que é? Esse aí depois você pode dar para o seu filho, tá? Isso vale para ele, ele pode comprar algumas coisas com esse dinheiro dentro do jogo. No decorrer do jogo. No decorrer do jogo. Eu quero dar esse exemplo aqui, ó. Estamos gerando desvantagem para um jovem cujo pai não está aqui hoje? Estamos, não estamos? Tá. Então, mas o que a gente quer justamente que vocês entendam que esse é o jogo da vida. E a vida é assim. Então, se vocês não têm seus pais que estão aprendendo, por exemplo, os princípios que eles vão aprender aqui, é uma desvantagem. Mas tem que se virar com isso.
É o jogo da vida. Então vão representar no jogo muito a vida. Então é uma vantagem que seu filho tem de você estar aqui. Se você vier a todas as reuniões que a gente vai fazer, você vai aprender os mesmos princípios que ele. É uma vantagem que ele vai ter. Mas a vida é assim. Alguns têm vantagem e outros desvantagem. O que você vai fazer se você tem desvantagem? Vai ter que ralar mais. Não é complicado não. É você dar o gás, porque a vida é assim. Esse é um jogo da vida. Eu queria que esse exemplo ficasse bem claro essa questão. A gente não vai dar moleza aqui. Entende? Por exemplo, se o horário de chegar é 8 horas e chegou 8h01, chegou atrasado. Perdeu, porque tem um bônus quando chega no horário. É assim na realidade. Pode ficar frustrado, pode perder. Pode. É o jogo da vida, perde. Nem todo mundo, eu acredito, vai conseguir cumprir a meta do jogo no final das 12 semanas. Vai se frustrar. É assim a vida. Tem frustração. Nós vamos trabalhar a inteligência emocional e frustração durante o jogo. Como é que nós fazemos escolhas, pessoal? Ou como é que nós tomamos decisões? Vocês sabem? Em que a gente baseia aí? Aceita? Quem aí aceita o picolé de jiló? Você aceita? Quem mais aceita picolé de jiló? Por que você não aceita o picolé de jiló? Você aceita? Por que você não aceita? Porque jiló é ruim. Você conhece picolé de jiló? Já comeu picolé de jiló? Mas você está tomando uma decisão baseada em quê? Em um arquivo que você tem na sua mente que diz que jiló é ruim. Se jiló é ruim, eu também jamais aceitaria um picolé desse. Se jiló é ruim, picolé é ruim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar alguns arquivos na cabeça dos meninos para quando eles tiverem que tomar alguma decisão, né, ou fazer alguma escolha, eles vão ter arquivos que vão ajudar eles a tomar escolhas melhores. Por exemplo, se não deu certo, porque não terminou. Você acha que é um arquivo bom para a vida? Na hora que você está tentando fazer uma coisa e está se frustrando? Olha um outro arquivo aqui. Aqui eu botei 19, mas eu já tem mais, porque toda ideia que vai ter na cabeça eu vou botando. Ó. Um começo trabalhoso, chegar na hora, é estar atrasado. Então nós vamos trabalhar, toda reunião nós vamos trabalhar esses arquivos. Para quê? Para criar na mente dos meninos, dos jovens, novos registros, que quando eles tiverem que tomar uma decisão, eles vão ter lá massacrado na cabeça dele ideias melhores do que normalmente a gente tem. Perfeito? Essa é a ideia, essa é a proposta de utilizar isso. Desafio do sistema 5X. Então, para se tornar o campeão no projeto. Então, primeira ideia é que o jogo ele é um desafio contra você mesmo. Você não precisa ganhar de ninguém para ser campeão. Ou seja, todos os jovens que participarem podem ser campeões. Tá certo? Então, o único que vai te derrotar é você. Porque você é campeão. Eu vou falar isso aqui na medida que eu for lendo para não embolar. Então, o que é o objetivo? Ó, conhecer os princípios, que é o primeiro ponto lá. Aumentar a inteligência emocional. Saber como sair da corrida dos hamsters. Depois eu vou explicar isso aqui. Viver de forma mais saudável. E comprometer-se com o seu legado. Então, esse é o objetivo do jogo. Alcançar isso aí. Vocês já viram essa rodinha aqui? Ó, vamos treinar. Eu corro e não saio do lugar. Então, existe, nos princípios de finanças, lá que nós vamos trabalhar, o que acontece, isso é o Robert Kiyosaki que fala, a maioria de nós está na corrida dos hamsters. Ou seja, a gente trabalha, ganha, paga a conta, o dinheiro acaba, a gente trabalha, paga a conta, o dinheiro acaba. A gente corre e o quê? Não sai do lugar. Os meninos vão aprender uma forma de sair do lugar, eles vão sair da corrida dos hamsters. E vão entrar na pista de alta velocidade se eles viverem os princípios que eles vão aprender do jogo. Você fala assim, mas está muito cedo para ensinar para os meninos. Você sabe, por exemplo, com que idade o Warren Buffett começou a investir? Já ouviram falar de Warren Buffett? O maior investidor do mundo, o cara mais... Agora não, aqui não é mais não, mas já foi o cara mais rico do mundo. Sabe com quantos anos ele começou? Ele começou com 11 anos. Fez o primeiro investimento. 2 anos aí. Não, começou com 11 anos. Então, vocês não estão jovens demais para aprender princípios que podem mudar a vida de vocês na área financeira, na área emocional, na área de saúde. Então, de forma específica. Alguém lê aqui para mim, por favor. Não, melhor ler porque está gravando, né? Para se tornar um campeão. Quem sair das corridas dos hamsters. Se você conseguir sair da corrida durante o jogo, você ganhou o jogo. Você é considerado campeão, tá bom? Então, como é que você faz isso? Construindo um patrimônio mínimo de R$500 mil, que gere uma renda passiva mensal de R$5 mil, que no jogo é a despesa mensal de cada um. Não preocupa com os nomes que vocês não entendem, tá bom? Nós temos 12 semanas para aprender esses nomes. Mas é assim que você ganha o jogo. Você tem que construir um patrimônio de R$500 mil, porque isso vai te gerar uma renda aproximada de
R$ 5.000 por mês. Esse é o objetivo. Tá, como é que você faz isso? Fazendo pontos com a presença, pontualidade, tarefas para casa, participação dos jogos e trabalho em equipe. Tudo que você faz, todo jogo que você faz, toda a tarefa que você tem, eu vou falar depois um pouco sobre as tarefas e sobre os jogos, você vai ganhando dinheiro, porque os pontos são contados em dinheiro. Já tem gente esnobando aí. Os pontos são contados em dinheiro. E o dinheiro, você vai, ó, falta quanto para você? Só 499. Você já tem R$ 1.000 aí. R$ 1.000. 499 mil, que ele já ganhou 1.000. Então, os jogos são sobre o quê, gente? Sobre esses 5 pontos do 5x, tá bom? São sobre princípios, inteligência emocional, educação financeira, saúde física e legado. A pontuação do jogo é sempre no dinheiro, porque é uma forma de a gente mensurar. Mas nós vamos trabalhar todos os princípios, educação financeira inclusive, mas outras áreas também. O Centro de Desenvolvimento Pessoal 5x foi projetado para jovens de 11 a 14 anos, extensivo até 17. É realizado ao longo de 3 meses. Eu vou ler para a gente ser mais objetivo, porque eu não quero demorar com o evento, tá bom? Com encontros semanais de 2 horas, onde serão trabalhados os conteúdos do jogo da vida. Qualquer dúvida, fala. Então é assim que vai se desenrolar. Então, vou falar um pouquinho dos princípios que a gente vai trabalhar. Hábitos, competências, decisões, regras e educação. Objetivo, apoiar as demais áreas de desenvolvimento. Alguém sabe o que é um princípio? Pode falar, ouvi alguém começar. Então vou ensinar para vocês. Princípio é uma verdade atemporal, que serve para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Quando você aprende e aplica um princípio, ou seja, está aplicando uma verdade que serve para você, serve para todo mundo. Então, esse aqui, por exemplo, é um princípio. Princípio da competência, tá bom? Então, quando você aprende o que é competência, você sabe o que você precisa fazer para ser competente. E eu pergunto para vocês conhecem o tripé da competência? Tripé da competência, conhecimento, habilidade e desejo. Conhecimento é saber o que fazer, habilidade é saber como fazer e desejo é querer fazer. Eu poderia ensinar assim, não poderia? Mas como é que a gente vai ensinar no 5x? Vamos ensinar uma amarra de tripé, que tem uma forma de fixar 3 varetas, próximo, e cada uma representa isso. Vocês acham que fica mais claro eu ensinando conhecimento, habilidade e desejo, ou a gente faz um jogo que o menino bota o conhecimento em pé e não fica? Bota conhecimento, habilidade em pé e não fica. E bota lá o tripé e fica. Entende como é que é simples e como é que fixa o conteúdo? Para poder ter competência, precisa saber o que fazer, precisa saber como fazer e precisa ter desejo. Tudo bem? Então é assim que funciona o 5x. Manda. Então, primeiro, antes dos 5 pontos. O que é inteligência emocional? Ou ainda, o que é emoção? Isso tudo pode perguntar para os meninos depois que eu vou ensinar para vocês, tá? Quem não sabe. Manda aí. Acho que eu preciso saber lidar com as emoções, tipo, você treinar elas. Parabéns, é isso mesmo, vai lá, tá certo. Então, nós vamos trabalhar na inteligência emocional. Conhecer as emoções, acolher as emoções, rejuvenescer as emoções, lidar com frustração e motivar-se. O objetivo desse módulo aqui é aumentar a inteligência emocional, que é uma das questões que mais nós estamos percebendo carência na juventude, na verdade todo mundo, né? As pessoas não sabem lidar com frustração, as pessoas estão desmotivadas, não sabem se motivar. Aqui, quando se definiu as primeiras emoções básicas, foram definidas 6 emoções. Eu peguei esse quadro com 7, que eu acho melhor do que o de 6, tá bom? Mas essas são algumas das emoções, ó. Nojo, tristeza, raiva, medo, desprezo, felicidade e surpresa. Qual dessas emoções vocês sentiram hoje? Não precisa falar, nós vamos fazer uma dinâmicazinha aqui, tá bom? Vou convidar todos vocês a vir aqui. Receberam feijão todo mundo? Feijão. Tá, então cada um vai receber um feijão e vai colocar ali, vai vir aqui na frente e vai colocar no quadro. Pode vir aqui que eu vou dar um feijão. Precisa todo mundo vir, tá? Na emoção que você sentiu a mais hoje. Então, alguém está sem feijão? Todo mundo, então. Não, está escrito lá? Não, tem cansaço aqui. Não é cansaço. Cansaço não é emoção, não. Por que vocês tiveram dificuldade de definir a emoção que vocês tiveram? Estou cansada e feliz. Teve não? Que bom. Mas muitos tiveram, pararam e ficaram. Por quê? Porque a emoção não é um assunto comum. Não é um assunto que a gente se volta muito a ele. E a primeira competência para a gente adquirir inteligência emocional é saber reconhecer as emoções. Nós vamos aprender o que é cada emoção e como nós podemos
identificar, que é o primeiro passo, e depois tem algumas ações que a gente pode fazer para que as emoções, elas cumpram a função dessa. Sabe qual é a função da emoção? Ela tem uma função. É emoção? É. Mostrar o que você está sentindo, exatamente. Ela é uma informação do que você está sentindo. Porque, por exemplo, imagina se você não tivesse medo. Então você poderia se colocar em risco, concordam? Se você não sentisse tristeza quando as pessoas ficam te humilhando, você seria sempre uma pessoa humilhada. Então é uma informação que você tem de que alguma coisa ou não está certa ou está certa. Você sente felicidade. Então a emoção vai te dizer como é que você está, para que você possa então fazer alguma coisa com isso. Mas algumas pessoas consideram algumas emoções como negativas. Então medo não é necessariamente uma emoção negativa. Mas às vezes, dependendo do medo, é falta de confiança. Sim, e inclusive existe o medo exagerado. Existem algumas formas que ele é exagerado, mas como princípio básico, as emoções são uma forma de ter informação sobre a nossa relação com o meio. Então são muito importantes, são importantes para a inteligência emocional. Educação financeira, vamos trabalhar também 5 princípios. Vamos trabalhar mentalidade, mercado, orçamento, prosperidade e educação. Objetivo: prover competência para prosperar, ter segurança financeira e contribuir. Um exemplo aqui, um conceito de liberdade financeira. Você tem liberdade financeira? Pensa aí. Quem sabe definir o que é liberdade financeira? Aí a pergunta, se ficasse sem seu trabalho, sua fonte de renda, por quanto tempo o rendimento de seus investimentos poderia te sustentar? Então, o que é liberdade financeira dentro desse conceito? É você poder ficar sem trabalhar e continuar sobrevivendo. Então, por quanto tempo, por exemplo, aqui pensa aqui, se você não tivesse mais a renda que você tem do seu trabalho hoje, você seria livre por quanto tempo? Quantos anos, ou quantos meses, ou quantos dias? Então, no Covid, né, os dentistas pararam por mais de 6 meses. Sim. E aí nós tivemos que viver com das suas economias. a nossa economia e com o nosso armazenamento. E nós conseguimos sobreviver. Perfeito. Foi bem regrado. Então você vê que você teve 6 meses de liberdade. Agora, qual que é a ideia de sair da corrida dos hamsters? É quando você cria um patrimônio, que esse patrimônio, sem você trabalhar, ou seja, ele trabalhando para você, ele te rende o que você precisa para sobreviver. Isso é liberdade financeira. Ou seja, é quando você tem um patrimônio, um investimento, pode ser imóvel alugado, pode ser investimento no mercado financeiro, que o rendimento, sem depreciar o seu patrimônio, sem depreciar o patrimônio. Porque meu avô, por exemplo, ele era um homem rico. Ele aprendeu que a poupança dava muito dinheiro de rendimento, vendeu tudo que tinha e botou na poupança. Quando ele morreu, ele era pobre. Porque ele foi usando o rendimento, não tinha usava a correção monetária e o dinheiro foi diminuindo. Podia ser até o mesmo valor, mas valia cada vez menos. Ele acabou a vida pobre. Então, você é livre financeiramente quando você tem um patrimônio que te rende e te sustenta sem depreciar o patrimônio. Então, no jogo, a despesa dos meninos vai ser de 5 mil. Então, nós vamos dizer que eles têm uma rentabilidade de 1%. Então, precisa juntar 500 mil. Que aí eles vão ser livres financeiramente. Então, a explicação aqui, né? A condição onde o seu dinheiro trabalhando para você consegue, com seus rendimentos e sem perda de patrimônio, bancar suas despesas. Por exemplo, uma pessoa que depende do INSS, de certa maneira, tem uma renda garantida. Mas o que acontece com o INSS é que, normalmente, ele diminui com o tempo e a despesa da pessoa idosa aumenta. Então, essa liberdade não é tão real, né? Porque ela vai saindo num gráfico assim. Então, você precisa ter alguma coisa, ou que seu INSS, por exemplo, seja muito mais do que você precisa, porque até o fim da vida vai te suprir, ou que você tenha algo por fora que te renda. O INSS pode acabar também. Pode. Não é muito provável, possível, não sei, mas pode. Não, isso a gente sabe. Mas já está há muito tempo, também está sobrevivendo. Mas vamos lá. Seguinte. Então, para garantir nossa liberdade financeira, precisamos conhecer as leis do ouro. Os meninos vão aprender aqui. Então, essa aqui é a primeira lei do ouro. Eu vou ler para vocês. Isso aqui, inclusive, é uma tarefa do primeiro dia, tá? O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem ou mulher que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Essa é a primeira lei do ouro. Então, esse aqui é o primeiro princípio básico que os jovens vão aprender. Precisa ter uma reserva, do que você ganha, 10% é seu. Não pode dar para ninguém. Essa é a primeira lei do ouro, tá bom? Vou falar um pouquinho de saúde física. 5 pontos. O que dá saúde? Comer, beber, dormir, exercitar e administrar estresse, tá bom?
Então, o objetivo é entender os princípios básicos de funcionamento do corpo e como cuidar e prover a saúde do mesmo. Então, há uma pergunta para vocês aqui. Eu falei que são 5 pontos. É o que você come, o que você bebe, quando você dorme, exercício e a gestão do estresse. Em relação à água, quanto de água você precisa por dia? Quem sabe? 14 litros de água. O médico estava falando isso, que quem bebe aquela quantidade de água vai morrer. Presta não, tá errado. 3 litros, 5 litros. Tem uma ideia geral, 3 litros, mas na verdade, se o camarada pesa 50 quilos e se o outro pesa 100 a mesma quantidade de água? Passa, Miguel. Existe uma fórmula, tá, gente? Ó, por exemplo, se eu pesar 100 quilos, eu multiplico o meu peso por 0,35, vai dar 3,5 litros de água. Se eu peso 50 quilos, é metade daquela água. Então, o que você precisa beber de água é uma coisa simples, mas é uma coisa científica isso aqui, é o que você precisa de água por dia, tá bom? Isso aí, não, porque eu vou falar 6 copos, 8 copos, não sei o quê, não, é o teu peso multiplicado por 0,035. Então, isso aí é a questão básica, é um princípio que se você não bebe isso de água por dia, você está comprometendo a sua saúde. E o último ponto, legado, que também são 5 pontos. Quem sabe o que é legado? Daqui 2 semanas vocês vão saber isso tudo de cor, tá? É o que fica de bom de você depois que você se vai. Compreenderam o conceito? Depois que eu for para o mundo além, aí você vai falar assim, pô, aquele cara abençoou minha vida. Aquele camarada só estragava tudo, né? O legado pode ser para um lado ou para o outro. Então, é o que você deixa de bem no mundo, as coisas que você faz que ficam depois de você. Isso é o legado. Nós vamos trabalhar 5 pontos dentro do legado. Espiritualidade, integridade, família, comunidade e continuidade. O objetivo desse módulo é ter a vida alicerçada em princípios corretos. Então, aqui um exemplo de integridade, né, que está lá em Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará tudo a minha vontade. Então, Davi era, né, depois não continuou não, mas era um homem íntegro. Se eu quiser que os jovens aprendam essa escritura, o que eu faço? Faço um jogo com essa escritura, dou tarefa para decorar, remunero quem decorar, fazemos dinâmicas e o princípio vai ficar na mente deles, tá bom? Assim que a gente trabalha, vai. Então a metodologia. Então, ó, todo projeto é um grande jogo, tudo bem? O jogo da vida, onde tudo é pontuado, recompensado de forma positiva ou com consequências negativas. O sistema é baseado no método escoteiro que é o aprender fazendo, por isso que a gente faz as dinâmicas como forma de aprendizado. Essa é a moeda do jogo, né? Já teve um ali que ganhou R$1.000, 1K. Próximo. Também nós temos, eles vão ter oportunidade para comprar criptomoeda. Próximo. Títulos públicos, ações, uma casa de 1 milhão, uma casa de 300 mil, uma kitnet de 100 mil, uma sala de 100 mil, uma lancha de 100 mil e um carro de 100 mil. Alguns desses bens, eles são ativos. Outros bens são passivos. Quem tem ideia do que é um ativo e um passivo? Coreografia, bota a mãozinha assim. Bota a mãozinha assim. Dinheiro na mão. Um ativo, bota dinheiro no bolso. Um passivo, tira o dinheiro do seu bolso. Tá bom? Tô falando de, o que vocês falaram não está errado, não. Mas aqui, em relação a finanças, ativo, bota dinheiro no bolso. Passivo, tira dinheiro do bolso. Então, por exemplo, o que seria melhor? Você ter uma casa de 1 milhão? É um ativo? Uma casa de 1 milhão? Por exemplo, você tem ideia do imposto que gera uma casa de 1 milhão? Você tem ideia do custo de manutenção de uma casa de 1 milhão? Tá. É melhor ter uma casa de 1 milhão ou ter 10 kitnet de 100 mil? 10 kitnet de 100 mil. Se você tem objetivo, se você já está realmente estabilizado e que tem uma casa num padrão de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não tem problema nenhum. Mas se você estiver construindo a sua liberdade financeira, é muito mais produtivo você ter 10 kitnet de 100 mil. Se você for alugar, por exemplo, se você tem 10 kitnets e 2 ficam vazias, você continua recebendo das outras 8. Você tem uma casa de 1 milhão. Você tem uma casa de 1 milhão. E ela fica vazia? Ficou vazia. Não tem mais nada. Então, o imóvel pequeno é muito mais negócio, tá bom?
Não vou dar muita dica, isso aqui vai gerar algumas pegadinhas ao longo do jogo, então não vou falar muito do ativo e passivo que vai ao longo do processo. Algumas realizações que são pontuadas, ó, presença, o salário de vocês, o jogo funciona assim, são 3 meses, são basicamente 3 meses, né? São 12 semanas. Cada 4 semanas representa um ano, cada semana representa um mês. Então o trabalho de vocês naquele mês é assistir a atividade, participar da atividade de 2 horas. Vocês vão receber o seu salário, cadê? Pela sua presença, então vocês vão ganhar dinheiro por ter vindo. O Miguel é o nosso banqueiro. Ele vai pagar. Se você for pontual, você tem um bônus. Se chegar atrasado, não tem bônus. Não tem choro isso aqui. A disciplina, né? Eu vou pontuar. Miguel vai remunerar ou vai dar multa também, né? Presença de todo o grupo. Por exemplo, você tem uma equipe. Se a tua equipe toda chega no horário, você tem um bônus também com isso. Cumprir as tarefas para casa é remunerado. Desempenho nos jogos, participação nos debates. Então, tudo vai ser pontuado como? Dinheiro. Pergunta. Se eu não puder ir no dia. Se não puder ir no dia, perdeu o seu pagamento. Se você não puder trabalhar num mês, perdeu o pagamento. Pode acontecer. Você não perdeu o jogo, entendeu? O jogo são 12 semanas. Mas se você não trabalha, não ganha. Ó, então isso aqui é algumas formas de remunerados. Então, serão formadas equipes de 4 ou mais jovens que se revezarão na liderança. Tá? Então, porque é um jogo, né? Então tem que ter equipes. Os encontros serão semanais, sábado, com duração de 2 horas, 8 às 10. É um horário inconveniente? Não sei, não estou preocupado, porque a vida nem sempre é conveniente, não é isso? Não é um jogo da vida? Programação do encontro, debate sobre um pouquinho da teoria, 1 a 5 jogos educativos, discussão sobre o sentido dos jogos e a tarefa da semana. É isso aí, nós vamos vir aqui jogar e aprender princípios que vão mudar a vida de vocês. Ó, exemplo de tarefas semanais valendo pontos. Assistir e resumir vídeos designados. Então já tem um texto para ler aí que está na pastinha de vocês. Ler e resumir textos ou artigos designados. Realizar atividades de serviço na família. Por exemplo, você faz uma atividade lá qualquer de prestar um serviço para a sua família, você comunica para a gente. Nós vamos remunerar isso aí. Tá bom? Você realiza uma atividade de serviço na comunidade. Você fala para a gente, o nosso banqueiro vai te dar uma grana por causa disso. Entre outras. Exemplo de tarefas gerais pontuadas. Melhorar as notas da escola. Você tirou 7 no mês, num trimestre, não sei lá como é que vocês têm nota. Se no trimestre seguinte for para 8, graninha no bolso. Parabéns, você se esforçou, ganhou. Melhorar o conceito escolar. Você estava lá como maravilhoso, ficou como excepcional, é remunerado. Se apareceu na Gaceta também tem remuneração. O que foi? Qual foi a pergunta? Eu não entendi a pergunta. E se nossa meta já tiver alto, tipo, não tiver como subir ou descer? Tá, ótima pergunta. Se tiver em 10, se tiver em 10 e mantiver 10, agora se tiver 9,5 e não for para 10, dançou, filho. Tem que subir, tá bom? Mas se tiver 10 e fez 10 no outro mês, valeu. Ó, envolvimento de pais ou responsáveis. Aqui já vou ensinar um outro princípio para vocês, tá? Vale aqui o princípio de controle direto, indireto e inexistente. Daqui a pouco eu explico. Trazer amigos da comunidade para participar. Eles não vão fazer parte do jogo, mas eles vão participar no dia como convidados, tá bom? Eles podem participar de uma outra versão do jogo. Então a gente pode ter aqui uma forma de trazer pessoas também que não sejam jogadores. Entre outras. Primeira coisa, tem que lembrar que é o jogo da vida. Envolvimento de pais ou responsável. Vale aqui o princípio do controle direto, indireto e inexistente. Então, primeiro, nem tudo podemos controlar, certo? Segundo, colocar foco no que não podemos controlar nos torna improdutivos. Os pais participarem é controle direto, indireto ou inexistente. Passa mais um. Para ajudar, ó, controle direto é sob seu domínio, você faz. Indireto, fora de seu domínio, mas ao seu alcance, você influencia. Inexistente, fora do seu domínio, e você só pode administrar as consequências. Então, os pais virem e acompanharem. É controle direto, indireto ou inexistente? Para o jovem, em relação ao jovem, trazer os pais, por exemplo, está no seu controle? É controle direto, indireto ou inexistente? Então, é um controle indireto. Se o pai, por exemplo, se houver uma remuneração para a participação dos pais, e seu pai não vier, você não é remunerado. Aí você vai ficar triste e vai aprender a lidar com frustração que faz parte do jogo. É o jogo da vida. Podia ensinar técnica
os meninos, como influenciar os pais dele para... Podemos ensinar técnicas também, tá bom? Mas então é um controle direto. E a vida é assim, gente. Tem coisa que você controla, tem coisa que você influencia, tem coisa que você tem que administrar, porque você não tem controle. Excursões, passeios e acampamentos. O projeto prevê isso, desde que, essas atividades poderão ser realizadas desde que, primeiro, sejam de interesse dos participantes. Segundo, sejam organizadas por eles, sob coordenação da equipe 5X. Sejam custeados pelos jovens através de aplicação dos princípios do modo de educação financeira. E sejam autorizados por escrito pelos pais ou responsáveis legais. Então, podemos fazer passeios, podemos fazer acampamentos se quiserem, mas dentro dessas regras aqui. Requisitos para participação: ter de 11 a 17 anos, ter autorização dos pais ou responsável legal, preencher a ficha de inscrição assinada pelos pais ou responsável legal, ter desejo de aprender sobre os conteúdos do projeto 5X e se comprometer com as atividades, horários e tarefas. E autorizar o uso da imagem, tá bom? Então isso já faz parte da inscrição. A questão do desejo, ter iniciativa a participar do projeto 5X. Pais, eu sei que vocês vão provavelmente querer que seus filhos participem, mas se eles não tiverem desejo de participar, não precisa vir. Estou falando para os jovens aqui. Não quer vir? Não vem. Tá bom? Então, porque lembra que o tripé da competência? Tem que saber o que fazer, como fazer e tem que querer fazer. Se nós estamos ensinando coisas que vão mudar a vida de vocês e vocês não querem, não vem. Não precisa. Não é para me ajudar, não é para ajudar a igreja, os líderes, não. Esse projeto aqui é para vocês, então vocês precisam ter desejo de participar. Então, a ideia é que acordem sozinhos para vir as atividades, tá bom? Os pais não acordem seus filhos, fazer as tarefas sozinhos sem que os pais precisem ficar insistindo ou lembrando, perder por se atrasar ou não fazer uma tarefa. Lembre-se que o jogo é uma preparação para o jogo da vida, então vocês vão sofrer a consequência. Eu acredito que vai ser um marco na vida de vocês, que vai ser uma bênção absurda na vida de vocês. Mas se vocês não quiserem, para mim não tem problema nenhum. Se ninguém quiser e não tiver quórum para fazer semana que vem, estou tranquilo, fico em casa. Não tem problema. Nós vamos fazer se vocês quiserem, tá bom? Então, desejo é um requisito indispensável desse tripé aqui. Então, o desejo. O que os pais e líderes podem fazer? Comprar a ideia e vender a ideia para os filhos. Tá bom? O que os pais e líderes não podem fazer? Carregar no colo, pois não é educativo. Tá? Então, não espera que eu vou ligar para lembrar, não espera que eu vou ficar mandando passe adiante, mensagem no WhatsApp. Não, não vai rolar isso. Tá bom? E eu queria perguntar para os pais, por que vocês comprariam essa ideia? Perceberam o valor no projeto? Achou relevante isso aqui para o seu filho? O que vocês podem fazer é vender ideia, mas é importante que seus filhos aprendam a ser independentes do projeto. Pode ter certeza que se vier vai gostar, mas se não quiser vir também, tá tudo bem, não tem problema. Vai. Fala. Pode? Olha só, falando como líder. Sim. Qual líder não quer ter um jovem participando de um projeto desse com a educação de profissional como você? Sim. Se nós fôssemos ter isso lá na escola, quanto que uma escola pública ou privada, não tinha qual valor, iria pagar para você para estar ensinando essas coisas? Sim. Né? Então, eu acho que a liderança também precisa mostrar, não precisa vir se não quiser, Sim. mas eu acho que nós precisamos de alguma forma mostrar isso para os nossos jovens. Vender essa ideia. Eu estou com 63, já esqueceu da idade, Sim. mas eu sempre fui um trator. Se eu tivesse tido essa preparação com 18, com 19, quando eu conheci a igreja, Sim. com certeza meu futuro seria muito melhor. Não, meu futuro é muito bom, mas Seria muito melhor. espetáculo. Então, é uma coisa que nós, como líderes e como pais, não temos, né, mais fidelidade. Mas você está na liderança. Mas nós precisamos valorizar. Sim. Isso. Sim, exatamente. Está sendo muito bem preparado, tá bom, jovens? Se vocês, eu garanto uma coisa para vocês. Inclusive, essa história eu não sei que horas são. Eu falei bem rapidinho, porque o objetivo... 7h14. Tá bom. Aqui na pastinha tem um texto que nós vamos dar uma lidinha, já que o tempo tá bom. Então vamos ler. Entrega, Miguel, pro pessoal, por favor. Pode entregar lá, Bilson, pode ajudar. Então, aqui dentro, uma pasta. Depois vocês vão devolver a pasta. Não é de vocês ainda não, tá? Vai ser depois. Cuidado com os fios. Pode entregar um para cada jovem ou pai de jovem. Esse texto aqui, ó.
O livro chama Dinheiro Traz Felicidade. Nós vamos ler aqui uma história desse autor, tá bom? Que é um autor muito bem sucedido. Não, esse aqui. Esse autor aqui, Richard Paul Evans, é um cara muito bem sucedido, na verdade. Esse autor, ele vai contar a história dele e como que ele fez para ficar rico. Vocês querem aprender isso? Vale a pena? Vamos ver a história do homem? Então vamos lá, pode começar. Rosmar, pode começar lendo. Quando o aluno estiver pronto, o professor aparecerá. Olha só, uma reunião na igreja, onde 5 princípios foram ensinados. 5 princípios, gente, é um pedacinho assim desse manual que vocês têm aí. Nós vamos dar muito mais coisa do que isso. Se vocês, jovens, agora falando com vocês, querem ter uma melhor vida emocional, mais felicidade, se vocês querem ter uma vida mais próspera, alcançar a liberdade financeira, vou dizer para vocês que vocês precisam ser competentes, ou seja, vocês precisam saber o que fazer, vocês precisam saber como fazer e vocês precisam querer fazer. Então a reunião na igreja semelhante àquela essa aqui, a proposta para vocês é participar por 12 semanas de atividades divertidas, onde vocês vão aprender os princípios que esse livro aqui ensina e muitos outros. Vocês têm ideias para preparar para esse curso? Eu reli esse livro recentemente, reli um outro livro também do Robert Kiyosaki, e estou lendo o 3º livro, porque são princípios que funcionam se forem aplicados corretamente. É muito interessante porque, inclusive, eu estava lendo um livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e eu entendi um princípio que 20 anos atrás, quando eu li, que eu poderia ter aplicado, eu não tinha entendido. E eu acredito que eu estou entendendo isso porque eu vou ensinar vocês. E vocês vão aprender os princípios corretos para fazer, inclusive, melhor do que eu fiz, tá bom? Então, vocês estão tendo a oportunidade para participar de uma situação semelhante a essa, entender que dinheiro traz felicidade, né? Não diferente disso. Miguel, passa aí. Para aqueles que vão participar, então, dentro dessa pasta, a pasta não é de vocês ainda, tá bom? Aqueles que quiserem participar, inclusive a liderança, pode pegar ali para os seus liderados, tem uma ficha de inscrição. Só participa da atividade se na minha mão tiver a ficha de inscrição assinada pelo pai responsável, tá bom? As atividades vão começar na próxima semana, e a gente já lá nesse dia vai dividir as equipes. Mas só vai participar quem tiver a ficha preenchida e assinada. Tem 20 fichas, foi o que o bispo me pediu. Tem 20 passos, a gente pode tirar as fichas e vocês verem com os jovens aí, para providenciar essa semana isso. Se não tiver a ficha assinada, não participa. E quem for participar, precisa decorar primeiro a lei do ouro. Quem souber essa lei de cor, na semana que vem, vai ganhar 10 mil reais. Tá bom? Agora, e inclusive vai ter jogo com isso, que pode ganhar mais dinheiro ainda depois. Sábado de 8 às 10, a princípio aqui na capela, a não ser que a gente combine. Não, mas de qualquer maneira o começo vai aqui. Eu já estou planejando. Qual sala que vai reservar para isso? Não, nós vamos... Salão Cultural. Salão cultural. Próxima semana, 8 da manhã, ó, um detalhe. Gente, vamos lá. Quem chega na hora, já está atrasado. Me ajuda aí. Quem chega na hora? Quem chega na hora? Já está atrasado. Quem chega na hora? Já está atrasado. Tá bom? Você tem que chegar antes da hora. Tudo bem, gente? 10 mil reais, tá bom? Para quem tiver decorado. Então, quem for chegando já vai falando e o banqueiro já vai remunerando. Alguma pergunta? Espero vocês, então, às 8 horas a gente começa. Espero antes das 8, obviamente. E qualquer coisa a gente conversa com a liderança através do WhatsApp. Tudo claro? Uma pergunta? Tranquilo? Beleza, então, foi um prazer estar com vocês aqui. Nós vamos terminar como começamos. Eu gostaria de um adulto para terminar com uma oração, por favor.